Este programa tem o apoio António Francisco Vaz e Filhos Limitada, uma casa de referência em Macedo de Cavaleiros. Visite-nos na Rua Dr. Luís Olaio, número 1, onde encontra todo o tipo de eletrodomésticos com assistência técnica, comércio e distribuição de combustível, gasóleo de aquecimento rodoviário e agrícola. Revendedor da Rubis Gás. 278-426-786. Pode visitar a nossa nova loja na Rua Abade Bassal, número 6, com os melhores preços nas salamandras, a pellets e a lenha, recuperadores, caldeiras, painéis solares, bombas de calor, ar-condicionado e muito mais. António Francisco Vaz e Filhos Limitada. Há mais de 60 anos a servi-lo com a máxima qualidade e profissionalismo. Olá, eu sou o Eduardo e este é o programa Ao Sabor do Vento. Aqui na sua Rádio Onda Livre, todas as quartas e quintas-feiras, das 21 às 22. Fiquem connosco. Ora, muito boa noite e muito bem-vindos. Estão com a Onda Livre TV e a Rádio Onda Livre. E este é o programa Ao Sabor do Vento. Estamos aqui de novo para mais uma emissão convosco ao longo desta hora e hoje para terminarmos um ciclo de emissões dedicadas ao mundo em que vivemos. Se bem que estão recordados, começámos em fevereiro deste ano com uma série de crónicas sobre o atual mundo. E ao longo destes meses a Sónia Rodrigues acompanhou-me aqui. Muito boa noite Sónia. Como boa vai? Noite, tudo bem? Eduardo. Tudo bem. Foram 3 meses simpaticíssimos. Sim. Simpaticíssimos, isto porque, por uma razão muito simples, é porque as crónicas foram todas elas fantásticas. O Sr. Embaixador teve sempre uma preocupação imensa de utilizar uma linguagem muito clara, acessível a qualquer pessoa, completamente acessível, para que todos pudessem entender e perceber a mensagem que ele nos quis transmitir ao longo destes 3 meses de emissões. Acho que ele próprio foi mais claro muitas vezes que nós aqui nas nossas conversas. Também me quer parecer que sim. E hoje, de facto, chega ao fim esta série de opiniões do Sr. Embaixador António Tanger Correia, inseridas naquele espaço informativo, O Mundo Visto por António Tanger Correia, Embaixador de Portugal. Se bem que estão recordados, ao longo destes 3 meses, o Sr. Embaixador trouxe até nós as suas impressões sobre várias regiões do mundo, começando aqui perto de nós, enfim, pela região dos Balcãs, com as questões da Bósnia, as questões do Kosovo, da Ucrânia e da Rússia, depois todas as questões do Médio Oriente, que é sempre uma região tão sensível, onde a violência é uma coisa permanente no dia-a-dia das pessoas. Falou-se também aqui da situação gravíssima de catástrofe humanitária que é o Iémen. E falámos também dos problemas que estão um pouco mais para lá, na zona do Mar do Sul da China. Enfim, tudo regiões altamente sensíveis e que podem em qualquer momento levar a confrontos violentos entre as pessoas. Isto é uma coisa que a mim me preocupa muito, sabe? Acho que a todos nós. A todos nós, não é? E de facto, estes 3 meses de crónicas, eu creio que são importantes até para as pessoas se consciencializarem que o facto de nós estarmos longe de muitos destes cenários de violência não quer dizer que estejamos imunes. Sim, porque nós em quase nenhuma das crónicas falávamos propriamente em Portugal, não é? Nem na Europa, mas a verdade é que os problemas são no nosso mundo e nós vivemos no mundo, o mundo é nosso. Exatamente. E estão a destruí-lo e ao destruírem-no, destroem-nos também a nós. Portugal está no cantinho do céu, mas se calhar enfim, não tanto. Mas a verdade é esta, é que há um problema no Médio Oriente e o preço do barril do petróleo dispara. Pronto, isto é mesmo assim. Mas nós gravámos uma emissão com o Sr. Embaixador, aqui há tempos, quando ele esteve aqui nos nossos estúdios, e essa conversa que vamos passar agora é, digamos, por assim dizer, o culminar de todas estas crónicas que o Sr. Embaixador teve a gentileza de partilhar aqui connosco. Foram 3 meses muito intensos em termos de informação sobre política internacional e eu espero que os nossos amigos aí em casa, os espectadores da Onda Livre TV e os ouvintes da Rádio Onda Livre tenham apreciado de facto estas crónicas do Embaixador António Tanger Correia. Eu peço então à realização o favor de passar esta entrevista que gravámos no passado mês de março aqui nos estúdios da Onda Livre TV.
O mundo visto por António Tanger Correia, embaixador de Portugal, com Eduardo Urso Pires e Sónia Rodrigues, às quartas-feiras na Onda Livre Rádio TV, 21 horas. Muito boa noite e muito bem-vindos ao Sabor do Vento, aqui na Onda Livre TV e na Rádio Onda Livre. É sempre um privilégio estar na vossa companhia nestas noites de quarta-feira. É um privilégio meu e da Sónia Rodrigues que me acompanha nestas emissões sobre o mundo em que vivemos. E hoje está connosco o Sr. Embaixador António Tanger Correia, que nos tem acompanhado desde fevereiro e para conversar connosco e convosco sobre temas deste mundo em que vivemos. Sr. Embaixador, muito boa noite. Sónia, muito boa noite. Boa noite. É sempre um gosto tê-lo aqui nesta casa. É um grande prazer. Na Onda Livre TV. É um grande prazer. Sr. Embaixador, hoje vamos fechar um ciclo de conversas consigo sobre o mundo visto por, e nem mais nem menos que por António Tanger Correia, embaixador de Portugal. Foram 3 meses em que tivemos, de facto, o gosto de ouvir falar com tanta propriedade sobre os temas mais preocupantes deste mundo em que vivemos. E na emissão de hoje vamos fazer um pequeno apanhado do que foram estes meses, estes 3 meses, em que tivemos, de facto, a possibilidade de ter aqui uma visão séria, honesta, dura, muitas vezes, sobre o mundo. Este mundo terrível em que nós estamos. E atenção que vamos passar algumas imagens. E quero-vos dizer o seguinte, é que algumas destas imagens podem ferir a vossa sensibilidade. Foi uma escolha minha passar-vos estas imagens para que tenham, de facto, a noção da gravidade dos atos que o ser humano comete todos os dias. A humanidade, que era um bem tão próprio do ser humano, perdeu-se e hoje, se me permitem e desculpem-me a expressão, a bestialidade veio ao de cima. É de facto terrível nós estarmos em casa sossegados, a almoçar ou a jantar, a televisão ligada e entrarem essas imagens de rompante em nossas casas que por vezes nos deixam com uma angústia tremenda e também porque muitas vezes os comentários dessas imagens e esses vídeos que passam não são propriamente os mais corretos e os mais justos e sobretudo os mais sérios. Sr. Embaixador, é verdade isto, não é? Nós assistimos muitas vezes à comunicação social falar de coisas deste mundo, de tragédias, sempre com uma visão muito afastada, de facto, da realidade. É verdade, muito afastada muito mesmo. Afastado, não é? Eu diria mesmo que extremamente afastada. Duas ordens de razões. Em primeiro lugar, o jornalista que está a fazer a peça que nós estamos a ver na televisão ou a ouvir na rádio, foi buscá-la a outros jornalistas, outras agências noticiosas, que por sua vez foram buscar a outras fontes. Portanto, isso é um trabalho de mau jornalismo, ou seja, é um trabalho de escada de opiniões que realmente não deveria existir de todo. Portanto, o jornalista deveria ser alguém com juízo próprio e com uma capacidade de análise próprias. Por outro lado, existe acima da escada de comunicação os interesses. E são esses interesses que ditam a forma como a notícia deve ser dada. Eu lamento, tenho muitos amigos jornalistas, que eles se ponham nessa posição de forma a que essas notícias, a que esses eventos sejam veiculados dessa maneira. Porque, no fundo, estão a servir os propósitos muito opacos de quem os tem mais acima na cadeia. E esses, obviamente, que não conduzem a um mundo melhor. Esses, hoje em dia, é bem claro àquilo que estão, ou para aquilo que querem e que estão determinados a obter, que é o chamado governo mundial, que é um chefe, um governo, um exército, uma moeda. Exatamente. Isto chama-se isso a nova ordem mundial. E chama-se isto também uma sociedade orwelliana, baseada nas obras de George Orwell, em que realmente existe uma elite que manda e os outros fazem quase que trabalho de escravo, que não têm opinião própria nem podem tê-la. Portanto, eu lamento imenso que todos estes agentes que dão estas notícias desta maneira ainda não tenham percebido o trabalho que estão a fazer. Exatamente. Embaixador, falou no Governo Mundial, que é um propósito da ONU.
e muito recentemente vieram essas notícias de um prazo de X anos para termos essa nova ordem mundial. Nova ordem mundial que inclusivamente o Vaticano aceita. Há uma coisa que eu costumo interrogar a mim quando penso nisto. Como é que nós podemos aceitar um governo mundial, ou pensar que pode haver um governo mundial, quando temos 3 galos para o mesmo poleiro? Estados Unidos, Rússia e China. Pois o problema é que o governo, chamado governo mundial, está por trás desses governos. Não estará por trás da China e estará muito pouco por trás da Rússia. E a eleição de Trump, com os defeitos e as qualidades que terá tido, e eu não sou americano, portanto, quem sou eu para julgar, foi um incómodo muito grande, porque estava tudo programado para que fosse Hillary Clinton a ganhar, e Hillary Clinton é claramente uma pessoa de Soros. Soros disse várias vezes, I own Hillary, quer dizer, eu sou o dono da Hillary. Não sei se esse não é, como ele já disse também, que era dono do Papa. Portanto, eu já não sei o que é verdade, o que é que não é, o que é facto é que ele disse. E outro empecilho grave nesta estratégia foi a vitória de Bolsonaro no Brasil, também, que enfim, que se reparar, qualquer dessas duas figuras, bem ou mal, não tem qualquer margem de erro. Ou seja, se metem o dedo assim, em vez de ser assim, já estão a ser criticados. Ao passo que outros líderes mundiais que alinham com essa nova ordem mundial podem fazer as asneiras que quiserem, que nunca saem cá para fora essas asneiras. Vou citar um exemplo, muito claramente. A senhora Merkel, ao abrir indiscriminadamente a porta à imigração ilegal na Alemanha e provocar os problemas que tem provocado, estava claramente na senda desse tipo de atuação. Ou a senhora May com o Brexit. Ou o presidente francês Macron com as medidas que tem tomado. Portanto, há toda uma conjugação de fatores, que é óbvia, e que leva a que o resultado seja apenas um, que é a criação do caos, que é a criação de situações de pouca determinação, situações em que a democracia fica fragilizada, e nós temos, no fim de tudo, o que é que nós vamos ter? Vamos ter, de um lado, uma luta pela democracia, pelos seres, pelos cidadãos, e, de outro lado, a tentativa de imposição de um totalitarismo. E não vale a pena estarmos com adjetivos, se é fascista, se é comunista, se é isto, se é aquilo. É um totalitarismo. Portanto, temos a luta entre os cidadãos e a luta entre os totalitários. É isso o fim último deste combate que nós estamos a travar neste momento. E de facto é uma coisa que nos faz pensar seriamente em tudo isto, não é? Até porque quando nós vemos notícias na comunicação social e recebemos informação de vários parâmetros e de várias fontes sobre todo este processo, faz-nos pensar seriamente o que é que vai acontecer, sobretudo a esta Europa onde vivemos, esta Europa que Portugal tem um papel importante na sua criação, porque, como dizia Luís de Camões, demos novos mundos ao mundo, não é? E temos a nossa quota parte de responsabilidade. Mas quando eu leio que, possivelmente, em 10 anos, o islamismo tomará conta de um país como a França e pouco tempo depois como o Reino Unido, deixa-me seriamente preocupado, porque não é o facto de eles tomarem o poder pela via legal, é o facto de poder resultar um confronto e termos aqui na nossa Europa um conflito armado de grandes proporções e que é seguramente terrível, não é? Sem dúvida, porque uma sociedade democrática, e vamos dizer as coisas como elas são, não convive com uma sociedade gerida por uma lei religiosa. Portanto, numa democracia de pleno direito, a religião é independente do Estado. Seja qual for a religião, seja qual for o Estado. No caso do islamismo, é diferente porque o Corão rege toda a vida das pessoas. Desde a organização política, a organização familiar, a organização da própria pessoa. Portanto, não há lugar para um regime verdadeiramente democrático. Portanto, das duas uma, ou uma pessoa que prossiga a fé islâmica separa a sua fé, o que é extremamente difícil, do exercício do poder do Estado e da sociedade, ou não o faz. E ao não fazê-lo, vamos ter, em vez de tribunais civis ou criminais ou administrativos, vamos ter tribunais da Sharia. Eleições não é bem assim, porque
como temos, pode haver eleições para inglês ver, como se costuma dizer, mas de facto o poder não reside nos representantes eleitos. O poder reside nos imãs, reside nos ayatollahs, reside nas entidades religiosas supremas que determinam como é que vai ser a tal democracia. Portanto, temos aqui mais uma vez um contraponto entre democracia e totalitarismo. Ao longo destes últimos 3 meses, Sr. Embaixador, falámos aqui de vários temas, não é? Está recordado, não é? Sim. Eu gostava de fazer uma pergunta ao Sr. Embaixador. Se acha que estamos perante uma terceira guerra mundial, ou se acha que, dadas as zonas como os Balcãs, como o Golfo Pérsico, o Iraque, a Síria, já estamos mesmo a viver uma terceira guerra mundial sem propriamente a guerra dita? Pois, eu acho, primeiro, que o conceito de guerra mudou. Pois. Se o conceito de guerra mudou, efetivamente já estamos a viver uma terceira guerra mundial. E uma guerra mundial, diz-se assim, nós só tivemos 2 guerras mundiais, certo? A Grande Guerra, que é a Primeira Guerra, e a Segunda Guerra Mundial. Ora bem, se nós vamos ver em termos civilizacionais, guerras anteriores no passado, também eram guerras mundiais, porque eram as guerras dos mundos conhecidos. Portanto, a primeira não foi a Primeira Grande Guerra e a segunda não foi a Segunda. Portanto, vivemos conflitos à escala mundial sem haver a percepção disso, porque o mundo era muito mais reduzido. Quer dizer, para lhe dar uma imagem retórica, no tempo das cruzadas, em que havia guerra na Europa, em que havia guerra no norte da África, havia guerra numa série de sítios, localizados toda à volta da bacia mediterrânica, basicamente, os índios norte-americanos não tinham conhecimento dessa guerra. Não participavam dela porque, obviamente, não podiam. Nem como as pessoas que viviam na África subsaariana, nem como as pessoas que viviam na Ásia, porque não havia qualquer comunicação. Portanto, a escala global começa só a aparecer agora, que era um conflito à escala de todos quantos podiam participar nele, era. Portanto, agora mudou-se um bocadinho a forma de guerra, já não é a guerra nas trincheiras como foi na Primeira Grande Guerra, já não é uma guerra de intensa ocupação com artilharia, com panzers, mas são guerras localizadas, são conflitos localizados. A maior parte deles de baixa intensidade, nesse conceito, de baixa intensidade, mas que efetivamente causam uma total dissensão na sociedade, e ao causar essa dissensão na sociedade, é de facto uma guerra. Portanto, uma pessoa não tem que matar milhares de pessoas para que isso seja considerado uma guerra. Pode haver uma guerra, aquilo que nós chamamos, uma guerra psicológica, por exemplo, que não deixa de causar tantos estragos como uma guerra, morre menos gente. Mas isso não quer dizer que, em termos de construção da sociedade, não seja tomar como uma guerra dessas de nível clássico. Portanto, eu estou de acordo consigo, acho que sim. Acho que estamos numa situação de conflitualidade efetiva e latente. Efetiva nos sítios onde ela já existe. Porque quando há distúrbios, quando matam pessoas nos arrabaldes das cidades europeias, é uma guerra de conflitualidade ativa. E quando há a tentativa, a tensão interior que leva a que haja vontade para que essa conflitualidade aumente, estamos na base da guerra psicológica, mas com gravíssimas possibilidades que ela peça uma guerra ativa. Não sei se respondi a tua pergunta. Respondeu. Pois, mas ao longo destes meses falámos de assuntos de facto de muita importância. Falámos dos Balcãs, aqui tão perto de nós, falámos da Ucrânia e da Rússia, todos esses conflitos, falámos do Médio Oriente, do Golfo Pérsico, falámos também da definição de terrorismo, por exemplo, falámos, creio que foi inclusive a última crónica que o Sr. Embaixador gravou connosco, falámos da questão da religião. E de facto, nós ao longo, para mim foi talvez a crónica que mais me marcou, porque não há desculpa para se fazer guerra, não há desculpa para se matarem seres humanos em nome da doutrina A ou da doutrina B. Ponto final, parágrafo. Agora, aquilo que me choca nesta sociedade em que vivemos hoje em dia, como o Sr. Embaixador disse muito bem nessa crónica, nós assistimos aqui a uma dualidade na informação. Se é, por exemplo, um islamita que é morto,
parangonas de primeira página em tudo quanto é jornais, em tudo quanto é telejornais, tudo quanto é noticiário. Mas morrem dezenas ou centenas de cristãos um pouco por todo o mundo e não vemos praticamente nada. Mas, no fundo, aquilo que mais me choca é a ausência de tomada de posição por parte do Vaticano, que eu acho que é lamentável para ser meio nesta minha apreciação em relação a esta questão tão importante, porque não há mesmo justificação alguma para a morte violenta das pessoas. Estou inteiramente de acordo, principalmente de civis inocentes. Exatamente. Eu não consigo compreender que quando há um incidente que vitima outras religiões, o Vaticano se venha a correr pronunciar, não acho mal. Agora, o que eu não compreendo é que quando são cristãos ou até católicos que são brutalmente assassinados numa igreja, por exemplo, como foi no caso das Filipinas, umas dezenas, e que não haja uma flor, que não haja uma declaração. Isso eu acho totalmente inaceitável. E isso mostra bem que há humanos de primeira e humanos de segunda, e esta posição é ditada por interesses de primeira e interesses de segunda. E eu considero que isso é inaceitável e que nos vai levar, seguramente, este tipo de atitudes vai nos levar a uma escalada de violência. E é isso que me preocupa. É essa escalada de violência, porque o silêncio é também uma forma de violência. Exatamente. Há aqui tantas questões. Se tivéssemos aqui o tempo disponível, estávamos aqui ainda amanhã de manhã a conversar sobre isto, não é? Sim, é infindável. É infindável, não é? Infindável. Porque o mundo é tão vasto e os conflitos são tantos que as ações meritórias da sociedade passam despercebidas, não é? Completamente. Completamente. Os avanços, por exemplo, na medicina, os avanços nas artes... As boas ações das pessoas. Porque as há. Muitas. Felizmente. E muitas. E ainda há seres só, humanos, só não é? que elas não são realçadas. Está os meios de comunicação. Claro. Não passam essa... Não, é assim, É que vende. não dá audiência. Não vende. Não vende. Quando Não uma vende. pessoa faz Não uma choca. coisa bem feita, É. quando não pode ser criticada ou pode ter uma crítica positiva, praticamente não passa despercebido. Que faça uma experiência. Vá a uma dessas lojas ou estabelecimentos comerciais que tem livro de reclamações e outro livro em que pode falar bem, que agora existe, como Exatamente. sabe. Vá ver quantos comentários tem um e quantos comentários tem o outro. Pois. Exato. Deixa-me ver. Europa. Esta Europa... Nós estamos aqui neste cantinho à beira-mar plantado, mas temos de estar atentos ao que se passa para lá da Espanha, que faz fronteira connosco. E em Espanha também. E em Espanha também. A Europa está a passar um momento tremendamente complicado, sobretudo com esta questão, sai ou não sai, o Reino Unido fica na Europa, não fica na Europa, sai com acordo, sai sem acordo, adia-se a saída. Como é que vamos ficar aqui nesta Europa? É uma boa pergunta, porque há um grande enfoque neste momento, para que não haja enfoque noutras coisas, há um grande enfoque sobre aquilo que chamam os partidos nacionalistas, que realmente são também um empecilho a que haja um governo mundial. Portanto, se eu quero governar o meu país, eu não posso participar de um governo que seja supranacional. E, portanto, há esse enfoque. Temos que ver qual vai ser a reação a curto e médio prazo desses países que estão debaixo de mira de determinadas forças, para ver como é que eles vão reagir e se têm força para reagir e como é que o vão fazer. Voltando um bocadinho atrás na conversa, quando se falou na Nova Mundial, a Rússia e a China vão ser um bicho de roer para esse objetivo. É por isso que neste momento já se está a corroer a imagem do Putin e a dizer que não tem apoio, que tem menos apoio. É possível, porque um líder no poder, e como é, há eleições, quer dizer, é evidente que a Rússia tem aquilo que eu chamaria uma democracia musculada. A China é mais longe, mas de qualquer maneira são países que nunca no mundo se deixarão administrar por outros. Portanto, nós não podemos ter esta tendência a ter o chamado Bloco Ocidental com a tal nova ordem mundial e depois ter a Rússia e a China numa posição de não quererem, mas que com um bloco mais forte ficariam numa posição de alguma inferioridade, sendo que é conhecida
a não aceitação, ou pelo menos a desconfiança que existe entre Rússia e China, quer a nível histórico, quer a nível futuro, o que implica que nunca haverá uma aliança forte, estruturada e sustentável entre a Rússia e a China. Portanto, esse também é um fator que é importante e com o qual algumas forças contam. Portanto, o que é que vai acontecer em termos europeus? Eu penso que, como as coisas estão neste momento, já não vai haver um regresso, ou seja, as ideias que se puseram a seguir ao Tratado de Lisboa já não se vão conseguir pôr em prática. O que é que vai acontecer de facto? Como é que as estruturas vão funcionar no futuro? Não sei, há duas maneiras. Uma, a Europa diminui os poderes centrais e aumenta os poderes nacionais, ou então entramos em conflito de várias nações, não todas, mas várias, com o poder central em Bruxelas. Foi isso que originou, de alguma forma, o Brexit. O Brexit teve duas razões fundamentais. Uma foi a oposição a Bruxelas e a outra foi, de facto, a criação de uma confusão generalizada no Reino Unido que não sabe onde é que vai parar. Portanto, que não são necessariamente vindas do mesmo lado. Portanto, sejamos muito claros. Quanto aos restos dos países europeus, vamos ver, porque vamos ter eleições seguramente em França, vamos ver o que acontece. Vamos ter eleições na Alemanha, também. Vamos ver o que acontece. Tivemos eleições em Itália, já vimos o que está a acontecer, que são os países fortes da União Europeia, e vamos ver, portanto, em que é que os países que são os alicerces da União Europeia, como é que vão evoluir. Parece-me ser determinante essa evolução, porque não interessa muito como é que os países pequenos possam evoluir, porque de alguma maneira isso não condiciona a União Europeia, estamos mais na expectativa de ver o que é que se vai passar, do que propriamente estamos na ponta do combate. Não estamos. Estamos claramente numa situação de esperar e ver o que é que se passa com os chamados poderosos da Europa. Podemos dizer que a Europa está a caminhar para um sistema federal? Eu acho que já esteve mais do que está. Eu acho que neste momento está muito mais longe do que já esteve. O Tratado de Lisboa caminhava nesse sentido. Eu penso que estamos agora mais longe do que já estivemos, precisamente por causa destes problemas todos. Bem, são situações complicadas, estas da política internacional, e foi, enfim, uma das razões para estas conversas com o Sr. Embaixador ao longo destes meses, para tentarmos trazer até quem nos ouve e quem nos vê uma perspectiva diferente, a perspectiva de um diplomata que tem sempre outra linguagem para trazer os acontecimentos, não é? Há uma coisa que se diz, e esta é uma pergunta que eu tinha curiosidade em fazer. Diz-se que a diplomacia é o último recurso a que se recorre para evitar um conflito. Corresponde à realidade? Não. Não, porquê? Porque a diplomacia tem que ser uma atividade constante. Não se pode... Tudo o que se deixa para o último momento não funciona. Quer dizer, pode haver um último momento, mas é o último momento de uma negociação já existente. Portanto, nós temos que estar sempre... A diplomacia tem que saber ler, prever e atuar. Porque nós não podemos ser chamados in extremis para perder uma guerra porque não temos capacidade para a evitar, porque senão não teríamos chegado àquela situação. Portanto, todas estas situações que são evolutivas têm que ser sempre acompanhadas pela parte diplomática e muito se faz nessa parte, às vezes funciona, outras vezes não funciona, por isso é que há conflitos, mas, portanto, não é o último recurso, eu diria que será o primeiro recurso para que haja paz, tranquilidade e desenvolvimento no mundo. Esperemos que assim seja, não é? Todos esperamos. E que o homem não destrua mais o mundo. Porque, de facto, uma das coisas que também falámos, não sei se está recordado, foi da questão da poluição do planeta. Nomeadamente a questão dos plásticos, que é um drama, não é? O que se passa no sul do Pacífico, então, é absolutamente assombroso. Quer dizer, temos um autêntico continente que tem o tamanho de França e não se vê meio de solucionar este problema, não é? E depois tem também as implicações no ser humano com os vestígios de microplásticos no organismo. Mas, ultimamente, há uma questão que também é muito preocupante. E nós tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre isso antes desta emissão,
que é a questão do desvio do polo magnético do planeta. O Polo Norte está a descair a uma velocidade impressionante. Nós, antigamente, tínhamos uma declinação, descaía cerca de 2,5, 3 graus por ano, neste momento está a descair 17. E não sabemos se não vai acelerar. A inversão dos polos já aconteceu várias vezes na história deste nosso mundo. O que nós não sabemos é quais foram as consequências dessa inversão. Há várias rochas, várias formações rochosas em várias partes do mundo em que em que os cientistas conseguem medir mais ou menos as épocas em que isso ocorreu. O que eles não conseguem fazer é determinar quais as consequências dessa inversão. Se são consequências extremamente graves ou se são mais ligeiras, como mera alteração de tudo o que é magnético, que hoje em dia já é muito, não é verdade? Exatamente. E temos, quer dizer, há muitos animais que se guiam pelas ondas magnéticas da Terra e esses animais perderiam completamente o chamado... Perderiam o norte, completamente. Exatamente. Desde as baleias aos golfinhos, às tartarugas e vamos por aí fora. E as aves? E as aves, claro, as migrações das aves, tudo isso. E eu penso que, sei lá, se as abelhas também, não faço ideia, quer dizer, não sou cientista, mas isso pode ser extremamente grave. E do ponto de vista, porque o que se passou, pelo que eu consegui ver, foi que se perdeu 30% da tração magnética da Terra. E eu perdesse este 30%, há um descaimento polo magnético. E quanto mais tração se perder, que essa tração é determinada, tanto quanto eu leio, não sou cientista, atenção, pela circulação da massa metálica que está no interior da Terra, e se essa tração se perder, nós podemos ter na parte exterior da Terra alterações profundas, segundo dizem. Não faço ideia de quais serão. Se isso porá pôr em perigo o futuro da humanidade, ou não poderá, ou porá em parte, ou só algumas partes. O que é que passará com o nível dos oceanos? Os oceanos estão, ao contrário do que as pessoas dizem, estão a diminuir. O que é extremamente preocupante. Há uma baixa no nível dos oceanos, devido a essa falta de tração, porque a água aparentemente está a desaparecer dos oceanos. Não está a desaparecer, não é visto, claro. Mas em termos de massa de água, e isso a acontecer e a ser verdade, isso é extremamente preocupante. Porque ficamos com um deserto. E já temos tanta falta de Exatamente. chuva. Cada vez as secas são mais prolongadas, claro. os eventos naturais são cada vez mais extremos, não é? Cada vez mais tempestades, mais duras, mais prolongadas, épocas de seca também. E já agora uma curiosidade, Certo. sabem como é que foram os habitantes perto do Polo Norte, esquimós, inuites e esses, que foram os primeiros a chamar a atenção, porque começaram a ver que a rota do Sol, que não era a mesma. E então há lá sempre missões científicas e não sei o quê. Se os dados estavam ou não estavam, não é, mas eles foram lá explicar que as coisas estavam diferentes, que os animais estavam diferentes, estava tudo diferente. E foi a partir dessa altura que os cientistas foram rever os seus dados, levaram as mãos à cabeça e disseram, ui, o que é que está a acontecer? É curioso, de facto, terem sido, de alguma maneira, os povos considerados primitivos, que deram um grande alerta relativamente ao que está a acontecer. Porque tem um contacto direto com a natureza. Claro. Exatamente. Claro. Sr. Embaixador, antes de terminarmos esta conversa, Sónia, como é que foi esta experiência aqui de rádio e televisão, sobretudo num tema tão sensível e tão importante como é a política internacional? Eu sei que ficou sempre muito curiosa e ficou curiosa de conversar com o Sr. Embaixador, hoje já conversou anteriormente com ele, mas hoje, como estamos a fechar este ciclo inicial de crónicas, é sempre importante que também que as pessoas que estão lá em casa saibam, enfim, as preocupações que tinha em relação ao mundo quando começámos esta série de emissões e, portanto, é uma pergunta que eu lhe faço e que seguramente o Sr. Embaixador também tem curiosidade em saber. Bom, se eu já estava preocupada, agora ainda estou muito mais, não é? Porque, de facto, nós tomamos consciência com as crónicas de como é que está o nosso mundo. E com o facto de termos aqui o Sr. Embaixador, o que eu dizia sempre que nossas crónicas era uma conversa de dois amigos que simplesmente gostavam de falar sobre o mundo, mas que realmente o Sr. Embaixador é que tem os conhecimentos e realmente sabe melhor que ninguém falar sobre o nosso mundo. Mas sim, gostei e é pena
estar a terminar, mas talvez venha a segunda parte. Vamos ver. Uma coisa que as pessoas comentavam muito em relação a estas crónicas, que teve a gentileza de fazer connosco, foi a maneira como falava, sobretudo com uma linguagem fácil e acessível a toda a gente. O Sr. Embaixador falou para um público anónimo, não falou para uma plateia de diplomatas. E foi, de facto, isto que as pessoas muito apreciaram, para além da profundidade dos conhecimentos e das informações que o Sr. Embaixador transmitiu aos microfones desta casa, que lhes fez estar atentos às quartas-feiras à noite. Porque, de facto, as pessoas são muito sensíveis à maneira como se fala com elas. E o facto de estar aqui alguém que é uma figura importante da nossa diplomacia, falar uma linguagem que eles entendem e que nós entendemos, foi, de facto, excelente. Muito obrigado, eu acho que deve ser assim. Eu acho que os assuntos devem ser tratados de uma forma que toda a gente entenda. Não quer dizer que seja uma forma menorizante, pelo contrário. Eu acho é que quando se sabe do que é que se está a falar, é simples. Complica-se, eu lembro-me quando estava na faculdade, quando eu começava com aquelas frases complicadas, porque eu não sabia exatamente do que é que estava a falar. Então, lançava umas frases complicadíssimas e herméticas, para dizer, que inteligente que o rapaz é que lançava umas coisas. A verdade dos factos é que eu não sabia do que é que estava a falar. Portanto, mas causava sempre boa sensação. Portanto, ao longo da minha carreira e da minha vida, procurei sempre ser muito direto do ponto de vista da comunicação. Como também acho que os diplomatas têm a obrigação de dizer a verdade e irem até dar a informação até onde podem dar. Esconder o menos possível. Ir até ao segredo de Estado. Porque assim as pessoas estão informadas. Portanto, eu sempre disse que os diplomatas devem falar com a comunicação social para instruir a comunicação social e, através da comunicação social, falar com as pessoas. Porque se o diplomata não fala, se a pessoa que sabe porque é que este facto aconteceu e porque é que houve esta consequência, as pessoas são facilmente induzidas em erro. E é isso que nós queremos evitar. Exato. É que as pessoas sejam induzidas em erro, que é o que se passa normalmente. Exatamente. Portanto, eu acho, e sempre fiz um grande esforço que não é esforço, é natural, para falar para as pessoas de forma que elas entendessem e que pensassem. O pensar que eu acho que é o mais importante. Porque só pensando, só nós temos a própria análise e os nossos próprios pensamentos, só aí é que seremos livres. Exatamente. E nós temos que ser livres para que não caiamos no totalitarismo. Portanto, o pensamento é a nossa maior arma contra o totalitarismo. É o nosso pensamento e a formação da nossa opinião por nós próprios. Eu acho isso fundamental. Sem dúvida nenhuma. Sr. Embaixador. Muito obrigada. Muito obrigado. Sónia, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, seguramente que irão surgir. Obrigada, eu. Sr. Embaixador, foi de facto um privilégio tê-lo aqui connosco ao longo destes 3 meses. Ficamos mais conscientes daquilo que nos rodeia, neste pequeno mundo e global mundo que estamos em qualquer parte à distância de um clique, só que muitas vezes a informação que nos chega não é, digamos, a mais séria e a mais honesta, muitas vezes é informação falsa. Isto é o grande problema da internet, é que muitas vezes a informação que chega até nós, se não soubermos filtrar, podemos cair em erros e, enfim, tudo isso é muito mau. E, de facto, estes 3 meses foram para nós salutares, importantes. Ficamos com uma ideia mais bem formada dos problemas que este mundo atravessa e só lhe podemos estar gratos por isso. Muito obrigado. Eu aqui agradeço a oportunidade que me deram de transmitir algum conhecimento que eu acho que deve ser do conhecimento das pessoas. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Continuação de muito boa noite. Muito obrigado por terem estado desse lado. Fiquem bem e sejam felizes. E foi assim esta conversa que tivemos com o Sr. Embaixador António de Ângelo Correia e que põe fim a este ciclo de crónicas sobre este perigoso mundo em que vivemos. Sónia, foram de facto 3 meses interessantíssimos em que ficamos mais ricos no nosso conhecimento, não é? Foi uma oportunidade excelente. Que só tenho que lhe agradecer e à Rádio Onda Livre também. Conhecer o Sr. Embaixador foi sem dúvida um enorme prazer. É uma pessoa completamente humilde, é uma pessoa excelente
com um conhecimento extraordinário e que passa-o para as pessoas com a maior simplicidade. Como ele diz, que quem percebe do assunto fala com simplicidade e quem não percebe faz aquelas frases mais complicadas. E foram 3 meses bons que, quem sabe, não vamos continuar. Só o futuro dirá, não é? Sabe. Eu espero que os nossos espectadores e os nossos ouvintes tenham gostado de facto destas emissões sobre política internacional, sobre os problemas deste mundo em que vivemos. Não nos esqueçamos que nós não estamos sozinhos. Nós somos apenas uma gota d'água nesta imensidão que é este planeta. E, portanto, aquilo que se passa hoje em dia do outro lado de lá pode nos bater à porta e seguramente nos baterá à porta quando os acontecimentos são graves e são muito sérios. E eu espero que, de facto, estas crónicas sobre política internacional com o Sr. Embaixador tenham sido úteis para todos vós, como foram seguramente para mim. A emissão fica por aqui na Onda Livre TV, vai continuar apenas na Rádio Onda Livre. Marcamos encontro para amanhã, às 21 horas, aqui na emissão em Radiodifusão. Muito obrigado por terem estado desse lado. Foi um gosto estar na vossa companhia, mas antes de vos desejar uma boa noite, cumpre agradecer ao Sr. Embaixador António Tanger Correia a disponibilidade que manifestou para nos acompanhar nestes 3 meses, para nos dar o seu conhecimento profundo do mundo que nos rodeia e do mundo em que vivemos, e também agradecer-lhe a vinda a Macedo Cavaleiros, aqui aos estúdios da rádio, para estar connosco e convosco. Sr. Embaixador, um grande abraço, muito obrigado do fundo do coração. Meus amigos, continuação de muito boa noite, foi um privilégio estar na vossa companhia. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, Sónia, e até breve. Eduardo, até breve. Agradecimentos. Midwell, Publicidade e Artes Gráficas, 278-425-765, em Macedo Cavaleiros, no Complexo Agroindustrial da Cooperativa Agrícola, em Mirandela, Avenida 25 de Abril, e em Bragança, na Rua Camilo Castelo Branco. Clínica Valdarcas, Medicina Natural de Fernanda Mascarenhas, Avenida Ilha do Sal, Rés do Chão, em Macedo de Cavaleiros, 278-428-230 ou 914-470-349. Sénior Mais, Hotel Geriátrico. Cuidamos do seu conforto e dignidade. No lugar do Fanado, Valprados, Macedo Cavaleiros, 916-944-557. Sénior Mais. Topóleo, Arquitetura, Engenharia e Topografia. Rua Fonte do Paço, Edifício Maria da Fonte, número 5, Macedo de Cavaleiros. 912-425-586. Casa Manuel Pataco. Materiais de construção, bricolage, decoração e jardinagem. Via Oeste, Macedo Cavaleiros. Quinto Império Café, ambiente familiar e acolhedor com música variada. Avenida Camilo Engenheiro Mendonça, lote 11, Rés do Chão, em Macedo de Cavaleiros. PN Pneus, pneus novos e usados. No lugar da Veiga, em Vila Real. Pestana Cidadela Cascais, Pousada e Art District. Conforto aliado ao requinte com as melhores paisagens. Fortaleza da Cidadela, Avenida Dom Carlos I, Cascais, 214-841-300. Fotojornalista Paulo Nunes dos Santos. Museu de Arte Sacra de Macedo de Cavaleiros. Este programa tem o apoio António Francisco Vaz e Filhos Limitada, uma casa de referência em Macedo de Cavaleiros. Visite-nos na Rua Dr. Luís Olaio, número 1, onde encontra todo o tipo de eletrodomésticos com assistência técnica, comércio e distribuição de combustível, gasóleo de aquecimento rodoviário e agrícola, revendedor da Rubis Gás, 278-426-786. Pode visitar a nossa nova loja na Rua Abade Bassal, número 6, com os melhores preços nas salamandras, a pellets e a lenha, recuperadores, caldeiras, painéis solares, bombas de calor, ar-condicionado e muito mais. António Francisco Vaz e Filhos Limitada. Há mais de 60 anos a servi-lo com a máxima qualidade e profissionalismo. Ao sabor do vento. Aqui e agora, para si, para todo o mundo.